Olá viajante, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Cosplay aqui do canal Quest. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar então finalizando a parte de texturas, pintura e pátina daquela peça medieval, tipo essa que a gente vinha trabalhando nos últimos vídeos. Vamos lá! Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar finalizando a nossa peça que foi iniciada aí alguns vídeos atrás, que passou por todo aquele processo de partir de um objeto tridimensional virtual, ser construída utilizando materiais reciclados, no caso o papelão, que foi levada para a etapa de finalização com materiais muito básicos, muito baratos, como gás e massa de parede, utilizando técnicas muito simples, mas que construíram uma peça muito resistente, com toda certeza uma peça que vai durar por muitos anos. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a finalização dela, e por finalização eu digo o seguinte: a gente vai estar adicionando todas as texturas no EVA e na massa, nos detalhes no geral, né? Tanto na parte do capacete quanto na parte dos chifres, que vão levar a nossa peça a se parecer o máximo possível com aquela peça que a gente tem no jogo e com uma peça medieval do mundo real. Então hoje a gente vai estar trabalhando aí que formas a gente pode colocar textura em EVA, que formas a gente pode colocar texturas direto na massa, que materiais a gente pode estar utilizando dos mais básicos e baratos possíveis, isso desde os materiais, as técnicas e até a parte de pintura, para transformar o nosso projeto numa peça realmente digna de coleção, uma peça digna de prêmios em concurso de cosplay, mas com um custo baixo e muito fácil de fazer, como vocês têm acompanhado aí nos últimos vídeos. Espero que vocês gostem, que não fiquem com nenhuma dúvida e, no mais, é isso aí. Vamos lá! Então, pessoal, essa aqui foi a maneira que a gente deixou o capacete no vídeo passado, né? Ele todo já com a massa, com a textura de chifre e os detalhes em EVA. No vídeo de hoje aí eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer para adicionar essas texturas aqui no EVA. Como é que a gente pode estar fazendo essa textura aí? Eu uso, pessoal, um alicate e um parafuso de cabeça chata, como esse que eu estou mostrando aí para vocês. O que eu faço com ele? Como ele é um processo um pouco maçante, eu acabei não filmando. Mas é o seguinte, a gente pega esse parafuso e prende no alicate para não queimar a mão. E esse parafuso a gente esquenta ele no fogão. E aí a gente vai usar esse parafuso quente para ir carimbando o EVA. A gente vai fazer esse processo de carimbar todo o EVA e aí ele vai ficar com essas marcas de queimado que vão dar essa textura característica do metal batido. É bem fácil de fazer. Na sequência, pessoal, a gente vai fazer a colagem dos parafusos. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente pega aí um pedacinho de papel cartão e faz um furo nele, que seria um gabarito. E a gente usa esse furo para desenhar no EVA vários círculos que a gente vai recortar um por um e colar na peça para simular os nossos parafusos. Nessa peça que eu fiz agora, nesse capacete, eu usei 60 parafusos, porque ele vai em toda a parte da viseira, vai ao redor dos soquetes dos chifres e nessa parte de cima do capacete também, como se ele prendesse, né, a parte de cima, né, do capacete nas partes laterais. No final a gente vai ficar com um potinho aí cheio, né, que a gente vai, depois de fazer a textura, a gente vai colando ele com aquela cola de madeira. E no fim aí, pessoal, a gente tem mais um processo bem simples de fazer, que é a textura de chifre que a gente vai colocar. Para isso a gente vai estar utilizando cola branca e um barbante de algodão. O ideal é a gente usar um barbante de algodão que tem em torno aí de 1 milímetro de espessura. E tudo que a gente vai fazer, pessoal, é passar cola no chifre. A gente vai passando cola da parte de baixo até a ponta. E aí a gente vai pegar esse barbante e a gente vai enrolando ele, deixando um pouco de espaço entre cada volta, como vocês estão vendo ali naquele que já foi feito. A gente vai começar fazendo ele da base, a gente vai deixando as voltas mais largas embaixo e vai estreitando elas até em cima. Pode não parecer agora, mas quando a gente fizer a pintura, pessoal, isso daí vai ficar com uma aparência realmente muito boa e muito próxima de um chifre de verdade. Com toda certeza fica bem parecida com a que a gente vê no jogo. E aí, pessoal, a gente está vendo então como é que a gente fica com a peça depois de adicionar todas as texturas.
Esses cortes de lâmina, esses golpes que tem no EVA, eu fiz com uma faca quente, pelo mesmo processo lá de esquentar o metal e passar no EVA. E agora a gente vai para a etapa da pintura, pessoal. Pessoal, essas texturas que eu coloquei aí, eu não filmei o processo porque elas são realmente muito fáceis de fazer, são muito básicas de fazer. E é um processo bem maçante tu ficar esquentando o parafuso e carimbando ali, colando aquelas rodinhas de EVA. Então eu achei que era mais fácil eu explicar para vocês, eu achei que ficava mais visual com a peça pronta. O que a gente vai fazer aí agora, pessoal, então é usar uma tinta acrílica preta para fazer toda a cobertura base da peça. A gente vai estar passando então, pessoal, uma demão completa por dentro da peça e 2 demão completa por fora da peça. Na parte de fora a gente tem que cobrir muito bem, porque esses detalhes do EVA aí que estão em verde, eles precisam ficar com aparência de aço. Então a gente tem que cobrir muito bem isso e deixar parelho o verde e o branco no mesmo tom de preto. Por isso que a gente tem que fazer essa demão dupla. Depois aí que a gente passa a primeira demão, pessoal, pelo lado de fora, o nosso capacete ele já fica com uma aparência completamente diferente, olha só. Isso aí é uma participação especial da minha filha. E aí na sequência, pessoal, depois que a gente está com a demão externa já aplicada, eu vou partir para a pintura dos chifres. Como é que eu faço a pintura dos chifres? Eu pinto eles primeiro num degradê. Eu começo a pintar de uma cor mais clara a partir da ponta para uma cor mais escura na base. Então vocês vão ver que eu vou começar a aplicar o amarelo, depois da parte de baixo para cima eu vou aplicar um laranja e por último, pessoal, eu vou ir aplicando sucessivas demãos de tinta marrom bem diluída. Eu pego aí uma tinta marrom um pouco mais escura e vou começar a sujar o chifre de baixo para cima, quantas vezes eu achar necessário até que ele fique no tom de marrom que eu gostaria de verificar lá no final. Depois aí, pessoal, que a gente faz a pintura da base dos chifres, a gente vai fazer a pintura do metálico do capacete. Eu estou usando uma tinta esmalte sintético alumínio para fazer isso aí. E de que maneira que a gente pode estar fazendo essa pintura aí no capacete, pessoal? Olha só, eu pego uma porção de tinta com o pincel na lata e eu espalho ela num pedaço de papelão primeiro. Por quê? Porque se tu aplicar o pincel direto tirado da lata, ele vai estar muito carregado de tinta. E isso vai fazer com que a peça ela fique muito cromada, o que não condiz tanto com a peça medieval, que ela vai ter um aspecto de metal bem sujo, bem manchado, bem falhado, né? Especialmente nessa textura do metal batido é onde eu vou reforçar o cromado, né? Eu vou passar um cromo um pouco mais forte na parte do metal martelado, mas no detalhe dos parafusos a gente tem que passar o cromado puro. Aí eu tô passando uma quantidade um pouco mais grossa dessa tinta alumínio nos parafusos, justamente para que eles apareçam mais no meio daquela textura ali, né? E aí, pessoal, no que a gente terminar de pintar os detalhes, o que eu faço? Eu pego o pincel com bem pouca tinta, passo ele no papelão ali para dar uma limpada e eu vou sujando a peça, deixando mais ou menos um dedo de distância entre os detalhes de EVA que já estão pintados e a parte que eu estou pintando agora. Por quê? Para dar um aspecto de sombreado. Se vocês olharem ali em volta dos detalhes dos chifres, em cima da viseira, eu deixei um intervalo de preto entre os detalhes que já estão pintados e essa pintura que eu estou fazendo. Agora, no que vocês estão vendo aí a parte de finalização da pintura, dá para notar que os detalhes eles estão sumindo, né, no meio da pintura do restante do capacete, mas não se preocupem, todos esses detalhes eles vão ficar realçados depois que a gente fizer a pátina, e a pátina a gente vai fazer essencialmente nessas partes que são mais planas do capacete. E uma vez aí, pessoal, que a gente finaliza a pintura base, a gente já consegue enxergar os detalhes, ó. Né, os golpes que tem na peça eles ficam mais profundos, eles ficam em preto, como os detalhes eles ficaram bonitos agora em cromado e os parafusos eles parecem parafusos de fato. Já está uma peça muito bonita nesse estado, mas agora a gente vai trabalhar a pátina. E a pátina, pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente usa materiais, eu utilizo materiais muito simples para fazer a pátina do capacete. A gente vai começar a passar camadas sucessivas de tinta guache marrom. Lembrando que a pintura
do cromado já tem que estar seca. Depois que a pintura do cromado estiver seca, a gente vai aplicar então o marrom guache em todos os detalhes, na borda dos detalhes ali, ó, por exemplo. Entre o detalhe DVA e a parte plana, tu vai passar camadas bem grossas da tinta guache. Como se essas peças de metal, essas partes de metal que são mais altas, elas estivessem soltando ferrugem sobre o capacete, sobre a estrutura do capacete. A gente vai fazer isso, pessoal, ao redor de todos os detalhes da viseira, dos soquetes dos chifres ali e de todos os detalhes das laterais. É bem importante aí, pessoal, a gente ter acesso às fotos do modelo original ou da forma como a gente quer deixar a peça, para a gente ir controlando a tonalidade que a gente quer deixar do marrom. Eu queria deixar o meu com um aspecto bem sujo, bem antigo, como se eu realmente tivesse encontrado ele no jogo. O que vocês vão ver aí na sequência, então, pessoal, é que a gente vai passar esse marrom nos detalhes, por exemplo, onde o elmo ele foi golpeado, na base dos chifres também. Agora, como vocês podem ver, ele já está com um contraste legal, já passei a tinta base preta por dentro, e agora o que a gente vai fazer, pessoal, é sobre esses detalhes em marrom iniciais, a gente vai passar verniz. Tanto pode usar o verniz marítimo, que é o transparente, aquele ali da latinha pequena, quanto pode usar o verniz em buia, que é o marrom. Para a parte dos chifres aí, pessoal, então eu vou fazer aquele processo que eu mencionei, de começar a sujar o elmo de baixo para cima com marrom e com laranja. Por que eu vou usar amarelo, marrom e laranja se eu quero que o chifre no final ele fique com a aparência de marrom? Porque uma peça, né, um chifre animal, ele não tem apenas uma tonalidade de marrom, ele tem várias tonalidades de marrom. E eu queria que o meu ele tivesse um tom de marrom levemente avermelhado. Então eu utilizei aí o marrom e o laranja misturado com o amarelo para conseguir esse efeito. Então, como eu disse, a questão da pátina, pessoal, é essa técnica aí. Ela é muito básica. Consiste em tu sujar a peça e em camadas sucessivas tu vai fazendo a cobertura dela ou com cola branca ou com verniz para segurar essa tinta guache no lugar. Pessoal, aqui ó, vocês vão ver que no final, já com esses detalhes, a gente já poderia parar por aqui e dar a peça como concluída, porque ela já está uma peça bonita, já está uma peça legal aí para utilizar. A gente já poderia colocar ela. Eu particularmente prefiro que a peça fique bem mais suja e bem mais escura do que ela está aparecendo aí para vocês. Então eu só vou repetir esse processo várias vezes até chegar no resultado que eu quero, que vocês vão ver agora. E esse, pessoal, foi o último vídeo da construção dessa peça incrível que vocês me acompanharam aí desde o início. Esse vídeo, pessoal, serve para mostrar para vocês que por mais simples, por mais baratos, por mais básicos que sejam os materiais que a gente tem à mão, se a gente tiver um pouco de dedicação, um pouco de paciência, a gente consegue transformar qualquer material numa peça incrível como essa daqui, pronta aí para decorar uma estante, né, para a gente colocar no escritório, colocar na sala, ou especialmente a gente está utilizando isso aqui nas nossas sessões de RPG ou em concursos de cosplay, encontros, né, públicos. Eu particularmente, pessoal, gostei muito do resultado. Vocês estão vendo que essa peça aqui ela ficou diferente do capacete que eu estou usando. Por quê? Porque esse elmo que eu fiz aqui, eu fiz há quase 10 anos. Já esse daqui, eu queria justamente utilizar para um comparativo de como a minha técnica se saiu, né, nos últimos anos, se ela evoluiu ou não. Vocês viram que com um pouco mais aí do que
tinta acrílica, tinta guache e verniz, a gente consegue produzir aí, transformar uma caixa de papelão, que era o que a gente tinha lá no início, numa peça incrível que com toda certeza vai durar muito tempo, que a gente pode usar aí. E por que parar aqui? A gente pode acabar produzindo a armadura inteira. Eu tenho a minha, de repente eu te convido a fazer a tua também. Agora é a hora de eu experimentar o meu novo brinquedo. Ai, ai, meu Deus, cara, eu tô muito feliz. Gente, assim, eu tô muito contente com o resultado dessa peça. Tá aí, pessoal, eu estou usando na minha cabeça agora uma caixa de papelão. Poucos dias atrás isso aqui era apenas uma caixa de papelão. Vocês vão ver, pessoal, que a gente não precisa de muito mais material do que aquilo que a gente coloca no lixo, do que aquilo que a gente tem em casa, para estar construindo peças como essas aqui, né, dignas de uma coleção, dignas de se apresentar aí, em concurso de cosplay. E com toda certeza aí vão trazer muitos momentos de alegria para a nossa vida aí. No mais, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram dessa série de produção, fiquem tranquilos que nos próximos dias vem bastante material por aí, com outras peças, técnicas um pouquinho diferentes, mas os mesmos materiais e a mesma premissa. Fazer tudo da maneira mais barata, com reciclados, de maneira fácil, né, didática. Então, se você gostou desse material, eu peço que você me auxilie, convido você a me ajudar a divulgar esse material. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo aí alcançar o máximo de pessoas que a gente puder, para inspirar um grande número de pessoas a entrar para o universo do cosplay, para entrar para o universo da cultura nerd, porque a gente que está nesse meio, a gente sabe o quão foda é e o quão a gente é feliz dentro dele. Então, eu agradeço você que ficou todo esse tempo comigo. Eu espero que tenha sido uma experiência legal para você. No mais, muito obrigado pela atenção. Vocês são fodas. Até mais.